Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos dar continuidade aos estudos de ressonância magnética. E compassivamente a gente vai gerando conhecimento dessa união, né, desses acessórios, de todo o conjunto dessa obra, né? Ah, então, sem pressa, né? é, a gente vai nos conduzir a essa, a esse, a essa emolduração de certa forma artística, por que não, né? Do ser humano utilizar a matéria e o absolutismo de um poder categorizador, né, digamos assim, a revelação em categorias de organizações ah, verbais, né, de organizações transitivas, né, transmissíveis, para decompor isso na arte de educar, né, na arte de exportar para os seres esse relacionamento científico, esse relacionamento até mesmo educativo. Ora, vejam vocês, todos nós somos fontes orgânicas que, de certa forma, temos magnetizações. A gente vive em campos magnéticos. Somos atraídos também. Então, esses efeitos magnéticos, eles não são só a partir de ímãs que têm densidade, né? Por exemplo, o magneto lá do da ressonância, né? Ou do super-herói, o poder do super-herói. Na verdade, a própria palavra em qualidade orgânica, né? Uma própria agente de palavra consegue fazer magnetismo a partir do saldo do saldo ariológico, digamos assim. É uma palavra que eu acabo de criar. Por causa das marcas lógicas de um registro, né? De modulação. Por exemplo, se você tem uma pessoa que fala o tempo todo com você, o seu cérebro, as estruturas de transdução nervosa vão modular com o passar dos anos estruturas de amortecer a presença dessa pessoa em fala. E você vai conseguir suportar ela tanto que o seu organismo vai totalmente se guiar estruturadamente para transduzir o sinal dessa pessoa. Então a gente está vendo o amortecimento orgânico acontecendo em função desse contato. E aí esse amortecimento, ele consegue até sentir falta dessa transdução, porque existe uma carga de impulso que motoriza o nosso organismo a produzir função a partir desse evento, e a gente organiza tudo à nossa volta em função dessa concordância. Isso é lindo. Isso é muito lindo. O único problema é que o ser humano em competição social atrapalha essa lindeza, porque ele cria vários artifícios de beleza, várias fontes emissoras para concorrer com essa emissão, né? Então, de várias fontes, né? Quando a gente começa a entender isso desses fenômenos, a gente fala assim: poxa, por que eu tô, né? A gente começa a refletir numa intensidade muito sem solução. A gente vai para um local que não há solução.
e lá só há problema, né? E aí a gravidade começa a pesar as relações e a gente fica só, né? A gente fica sem magnetização ordenada. A gente para de aceitar aquilo que é composição de nossas relações. Então, olha só como que é legal estudar essa área de composição a partir da observação do fenômeno até conseguir criar, reproduzir esse fenômeno a partir da cintilação deles em consolidação guiável, né? Ou seja, você cria uma estrutura que encaixa na outra. Então a gente tem a dependência do encaixe para um plano de encaixe, né? Então, bem-vindos à natureza da exponenciação harmônica, né? Bem-vindo à ressonância, né? E vamos continuar então aferindo assim conforme a gente vai dando atenção para aquilo que traz para nós informações desse fenômeno, né? Agora a gente pode passar para atender, né, nos atender sobre o comprimento dessa informação que está levando aqui, ó, campo magnético. Então, o magnetismo a gente sabe o que é, né? É a relação de atração, é a atração que alguma coisa sofre. Agora, quando uma coisa se autoatrai, ela faz um campo em si de atração. Então, esse campo, ele é, de certa forma, um gênero consolidado por uma relação. Uma relação individual, né? De certa forma, do conjunto materializado, né? Então, individual do conjunto materializado. Então, tudo que se usa nesse materializado, né? Tudo que é um conjunto é um campo, né? Então a gente fala assim, esse campo ele tem receptores para X coisa. Então só X coisa vai entrar aqui e vai receptar aqui. Então isso é uma construção de definições vetoriais dos seres humanos, né? A partir da relação. Você tem as forças, por exemplo, se a gente coloca um plano aqui de baixo e a gente investiga o que faz esse plano e esse objeto se submeter a esse sem nenhum movimento, sem nenhuma desassociação, a gente começa a perceber que a gente tem forças atuando. E uma dessas forças é o atrito. Porque se a gente quiser desenvolver uma contra-ação do atrito, contra-atuação do atrito, dessa força, o que a gente faz? A gente reduz o atrito jogando superfícies contra atrito, por exemplo, óleos, água, sabão, né? Tudo isso vai reduzindo o atrito entre esse objeto e esse. Tá vendo? Então a gente tem essa relação de campo. O campo ele consegue resolucionar a partir da adequação daquilo que se submete sistematicamente falando. É assim que os físicos, os matemáticos, conseguiram desenvolver visualização para as fórmulas. Eles olham o fenômeno, classificam eles entre etapas e colocam dentre eles
as cordas que os puxam. Então, no princípio era tudo assim. E depois ele foi sendo assim, 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 até chegar em uma resolução sistêmica. Então a gente sabe que sistemática é caminho. É um caminho, é uma estrada que a gente pode caminhar. E desse caminho é incorreto você pular do 2 para o 4, a menos que você solucione matematicamente, sistematicamente, essa possibilidade. Né? Criando talvez um vórtice, alguma coisa nesse sentido, né? Ou às vezes até mesmo fazendo algumas soluções. Por exemplo, a viagem entre o campo, né? Então agora a gente sabe o que é um campo. E o campo magnético, ele é produzido pela a relação dos átomos dos, dos átomos do ferro magnéticos, né, que são alinhados aqui, pela reação com a atmosfera. Então existe essa relação íntima que diz produzir em relação à atmosfera um campo. Né? Então todos nós temos esse tal do campo. Inclusive os nossos órgãos mais específicos, né? Os olhos. Eles têm esse campo, né? E essa relação magnética. A exemplo do campo elétrico produzido por um corpo eletrizado na região que envolve um ímã, se estabelece um campo magnético. Então, a gente sabe que existe o campo que também pode ser produzido pela eletricidade. A gente, entre ímãs, a gente tem o campo magnético. Vamos lá. Ao que se associa um vetor, introdução magnética. A intensidade do vetor induz magnética indução. A intensidade do vetor indução magnética é medida no sistema internacional na unidade Tesla. Então, Tesla é a unidade de medida que relaciona a intensidade desse campo. Por exemplo, a gente tem um objeto aqui, ó. E aí a intensidade dele vai até onde ele se estica aqui em relação de campo, né? Por exemplo, isso aqui é a intensidade, é o Tesla que ela tem. Agora, se a gente pegar outra e ela for isso aqui, ó, né? Ela vai produzir basicamente isso daqui, ó. Então, isso aqui são os Teslas, né? Do campo, relacionado ao fenômeno magnetismo. A relação da observação magnética entre esses materiais que a gente já viu que se dá pelo alinhamento dos átomos, né? A orientação dos seus ímãs elementares, na verdade. Ímãs elementares. Então, os átomos equivalem a ímãs elementares. São eles dentro de um objeto, em matéria. Esses ímãs elementares em matéria produzem o que a gente chama de campo magnético, né? Magnetismo em campo. Então é basicamente isso, ó. Quando o vetor campo magnético é constante em todos os pontos.
A figura mostra as linhas de um campo magnético em um ímã. Ok, a gente tem aqui, ó, esse campo aqui, desses 3 vetores para cima e para baixo. Eles saem do campo do norte, do polo norte, e vão para o sul. A figura mostra as linhas de um campo magnético em um ímã. Pode-se observar que cada linha de campo magnético, também chamado de linha de indução, começa o polo norte e termina o sul. Um campo magnético é uniforme quando o vetor campo magnético é constante em todos os pontos do campo. Então, quando você tem, na graça da engenharia, a produção de um aparato geométrico na forma, juntando ímãs elementares que conseguem ter, né, essa configuração, ó, conseguem produzir um campo uniforme, você tem a maior, né, a maior potência, né, a maior efetuação desse ímã, né, desses elementos. Efetuação dessa razão elementar. Ou seja, a razão elementar de efetuar um campo magnético a partir dessa geometria. Por quê? Porque a geometria, ela possibilita entre os ímãs elementares essa relação, né, entre os polos, né? Então a geometria, ela é importante porque ela complementa a relação entre os polos. Ela ajuda na relação entre os polos. Então vai anotando. Isso é a graça desse visor de realidade científica. Um campo magnético é uniforme quando o vetor campo magnético é constante em todos os pontos do campo. Beleza. E aí, quando ele abraça outra coisa, ele perde sua uniformidade. Pode acontecer várias coisas, né? Ó, se esse anel aqui, ele consegue ser uniforme, aqui, ó, nesse sentido, quando ele entra em um dedo, por exemplo, esse anel, se ele entrar em um dedo, eu vou pôr um dedo entre aspas, né? Se ele entrar, se algo revestir, se tiver revestido em todas as dimensões aqui, ó, você vai ganhar, de certa forma, o que você tem aqui, basicamente? Você tem a associação que fecha o circuito, né? Você tem você meio que bloqueia um polo, né? Bloqueia um polo magnético. E aí, se você bloqueia um polo magnético, você fica despoluído, né? Você fica limpo, de certa forma, da associação sensitiva magnética. Isso é um símbolo na nossa aliança? Na nossa aliança, isso vira um símbolo? Sim, é um símbolo para nossa aliança. Mas esse símbolo tem sentido científico? Sim, olha só. A gente está falando da uniformidade do campo de materiais ferroeletromagnéticos ou da produção de ressonância magnética
por associação da utilização desse corpo magnético, também chamada de aliança. Então, quando a gente tem a aliança, né, olha só, a gente tem materiais ferromagnéticos. Quando a gente está com magnetização, a nossa magnetização passa para esse material quando a gente está vestido dele, né? Então a gente concebe essa proteção, essa conciliação para os casamentos, né? A mente, ela é uma produtora de magnetização porque ela produz a descarga. A mente orienta a descarga de transdução nervosa, né, de impulso nervoso. Então, é como se o salzão saísse do cérebro. Salzão sai do cérebro e percorre contracionadamente. Olha a palavra. Salzão sai da mente e percorre contracionadamente o organismo. Né? Então, olha que massa. Voltando, então, a gente tem o campo aqui, ó. Campo uniforme ou disforme. Imantação permanente e transitória. Imantação permanente ou transitória. Mais uma vez falando de casamento, né? Ou seja, você vai casar para sempre ou vai ser um fica e não fica, uma transição para sua passagem em vida? Imantação. A imantação, ela corresponde ao fenômeno do alinhamento dos ímãs elementares. E aí a gente volta nessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Então a gente tem 3 configurações para esses ímãs elementares: o mais, o menos e o neutro, né? Vamos dizer que nessa escala de ímãs elementares em uma matéria, né, o que acontece? Digamos que a gente está falando de célula e qualidade celular, ou digamos que a gente está falando de excitação de partículas, né? Só que aqui a gente vai usar o magneto, né? A relação magnética dos ímãs elementares. Existem substâncias que na natureza elas encontram menos, os ímãs elementares presentes nelas encontram todos embaralhados, sem nenhuma ordenação. Mas quer dizer que elas estão desordenadas? Não. Quer dizer que elas estão em relação de natureza. Ok? Respeito para as matérias que têm os ímãs elementares em suas relações de natureza. Porque assim elas conseguem a sua relação magnética com o seu campo de vida. Isso não quer dizer que elas não têm campo magnético. É um erro instrutivo de ensinar que muitas pessoas cometem. Elas falam que começam a falar por concessão lógica de que as matérias que não têm os ímãs elementares orientados em relação ao ímã, né, elas não produzem efeito magnético. Na verdade, elas produzem efeitos magnéticos, sim, dentro da sua gestão orientada em organização viva, em organização material, ok? Então, a gente está falando de especificação
Isso aqui é uma engenharia de especificação para organizações vivas, né? Isso é porque o ser humano às vezes ignora isso para dar maior respaldo àquilo que ele quer informar. Beleza? Isso não é o meu plano aqui. Neutro, ou entre o mais e o menos, né? Quer dizer que sobre a relação utilizada em, em, em produção de potência de ímã a partir do alinhamento dos ímãs elementares de uma matéria, eles estão entre esse universo, mais ou menos. Ou seja, elas têm mais facilidade de se orientarem para produzir um efeito magnético. Agora, esses daqui, eles são permanentes, ou seja, eles estão sempre alinhados. Então, esses estão sempre alinhados, esses têm condição de se alinharem, e esses, eles só se alinharão em absoluto tempo de concessão em um muito curto instante. A gente chama de curtor. Esses são o curtor, porque eles não vão ficar um tempo com o alinhamento preso. Isso aqui só vai dar um curto e pronto. Nem se você oferecer uma fonte constante, eles vão se organizar. Porque existem muitas adaptações entre esses ímãs elementares dentro desse organismo vivo ou não, dentro desses átomos, que desconstituíram esse poder que a gente tem de tentar alinhar essas matérias a partir de um impulso. Ou seja, você precisaria de um impulso muito grande que a gente não tem, né? A gente precisaria de um ímã, né? De um ímã muito forte para alinhar eles. Então, é isso que a gente consegue admitir em natureza desse consentimento, né? Então a gente tem todas essas relações aqui, ó. Esse é o mais. Esse é o que é o mais. Deixa eu ver aqui. Esse é o que os ímãs elementares conseguem se alinhar. Esse aqui é o que ele vai ser. Ele consegue se alinhar em um dado tempo. A gente coloca o tempo aqui entre o alinhamento desse. A partir de, se você colocar ele em um campo magnético, ele vai se alinhar. Agora esse aqui precisa de muito mais. Um campão muito forte mesmo para poder produzir um curto alinhamento entre eles, né? Ou até mesmo um alinhamento em um tempo mais, mais mais constante, né? Então vamos lá, continuando. A imantação permanente e transitória. Ímãs permanente e ímãs transitórios. Ímãs transitórios. Ímãs permanentes são aqueles que, uma vez imantados, conservam suas características magnéticas. Determinados campos de aço, como chave de fenda, têm esse comportamento. Uma vez aproximado de um forte campo magnético, a chave de fenda passa a atrair pequenos corpos metálicos, permanecendo assim por longo tempo. Tá? Então você tem, dentro dessas chaves, você tem a geometria alinhamento também, né? Você tem uma superfície, uma ponta que aumenta a pressão. Então, quando você tem uma pressão maior,
você consegue dessa pressão conduzir essa associação superior de pressão para matéria, né? Então, você tem um ponto que consegue construir, olha só. Só que essa corda ela continua com o toque, né? E aí depois de um tempo dessa pressão dessa corda, você começa a ter a ressonância das partículas, né? Ou seja, você começa a ter um campo alinhado em relação ao toque, um alinhamento de toque, ímãs desses ímãs elementares. Ímãs transitórios são aqueles que, quando submetidos a um campo magnetar como ímãs, assim que cessa a ação do campo, ele volta às características anteriores. Ao aproximarmos um ímã de uma porção de pregos, um prego passa a se comportar como ímã. Quando cessa a ação do campo, o magnetismo também cessa. Então, beleza. Agora a gente está conseguindo enxergar intuitivamente o que nossos olhos veem apenas através de efeitos magnéticos. Então esses são os famosos fantasmas, né? São as coisas que a gente dificilmente explicaria sem essa organização enxugada de conhecimento. A gente começa a enxergar o universo subatômico, as partículas atômicas em relação, graças à categorização, arquivação e processamento desses dados ao longo dos anos. Então aí vai um agradecimento a todos os físicos nucleares, né? Magnetismo terrestre. É claro que eu não tenho ganhado nenhum dinheiro por isso, mas quem sabe eles doam para mim lá do paraíso, né? Magnetismo terrestre. Polo norte geográfico, polo norte magnético. Então existe aqui, ó, um magnetismo terrestre. Opa, esse que estamos com caneta. Magnetismo terrestre, né? Beleza. A Terra exerce uma agulha magnética. Ó, a Terra exerce sobre uma agulha magnética a mesma ação que um poderoso ímã. Então a Terra, né? A Terra é um ímã no espaço. O espaço. Essa é a frase desse conhecimento aqui, ó. Que apura esse conhecimento. Ali, ó, aos campos magnéticos da Terra. Norte e sul. A Terra pode ser então considerada um grande ímã, cujos polos magnéticos estão próximos dos polos geográficos. Então, os polos da Terra estão encamadadas. Estão em camadas perto dos polos geográficos. Norte, sul. Só que nesse contexto a gente inverte, né? O sul magnético é em cima e o norte magnético é embaixo, né? Agora, na questão geográfica, o norte é em cima e o sul embaixo. Então, olha só que legal aqui.
ao sul magnético e o norte magnético da Terra. Então a Terra ela tenta sobre alinhamento espacial, digamos assim, alinhamento espacial em relação a esse sofrimento de relação espacial, ela tenta produzir em organização de ímã o seu campo sobre essa força, que é a relação da Terra com o espaço. Ela tenta zelar por ela, por ela mesma a partir desse campo, nesse universo de harmonia, né? De ressonância, digamos assim. Então, a Terra ela é obediente ao espaço. O espaço ele assenta a Terra sobre esse magnetismo. Então, as pessoas que moram na Terra, elas sofrem isso também. Sofrem essas coisas, só que em decaimento, né? De intensidade. Por quê? Porque os organismos da Terra são adaptáveis, né? A Terra, ela sofre essa variação em sua em sua superfície, em sua superfície não, sua matéria. A Terra exerce sobre uma agulha magnética uma ação que tende a fazer a agulha orientar-se paralelamente ao campo magnético. Então a gente tem coisas na Terra, né, que se dão para ver a orientação que essas coisas têm sobre esse campo, né? Então, ó, a gente tem um campo magnético na Terra, certo? Isso tá claro. E aí na Terra a gente tem coisas que adquirem a magnetização por relação com esse campo, né? Então, esse campo magnético ele consegue ser orientativo a essas coisas, né? Porque essas coisas são meio que filhos delas, desse campo. Chama-se polo norte de uma agulha magnética bússola a extremidade que sempre está voltada para o polo norte da Terra ou polo sul. A extremidade que se dirige para o polo sul da Terra. Observe que, como o polo norte geográfico da Terra atrai a extremidade norte da bússola, ela deve ter as características de um polo sul magnético. Vamos ver se aqui a gente pega aqui, ó. Bússola. Que a gente já pegou uma bússola, ó. Então, de bússola na mão, a gente sabe que agora aqui, ó, a gente tem uma agulha com essa rosa dos ventos e com essas marcações que dizem para nós norte, sul, leste, oeste. E aí todos as outras regiões e os graus, né, de 0 a 360. É a roda. Bom, então essa roda, a Terra exerce sobre a agulha magnética uma ação que tende a fazer a agulha orientar-se paralelamente ao campo magnético. Então, a agulha se orienta paralelamente. Vão enxergar essa palavra paralelamente. Ó, a gente tem uma mente, um leitor aqui, ó, uma informação e uma parada para a informação chegar na mente. Paralela é isso aqui, ó. Isso aqui são paralelas. O que é paralela? É quando uma coisa está na mesma direção que a outra, né? Então, se por acaso
o campo magnético tá assim, igual uma mexerica, né? A bússola vai se orientar ao campo magnético da Terra. Então, se ela vai fazer essa orientação se orientar paralelo a esse campo magnético. Essa é a primeira chamada aqui, ó. Chama-se polo norte de uma agulha magnética, bússola, a extremidade que sempre está voltada para o polo norte da Terra. Então, o polo norte da bússola está sempre voltado para o polo norte da Terra. Beleza. E o polo sul, a extremidade que se dirige ao polo sul da Terra. Então, esse instrumento ele já está marcado como conceituação, né, dessa imagem da Terra. Observe que como o polo norte geográfico da Terra atrai a extremidade norte da bússola, aqui, ó, observe que como o polo norte geográfico é esse daqui, ó. Norte e a gente tem o sul geográfico aqui, ó. Norte geográfico. Sul geográfico. Observe que como o polo norte geográfico da Terra atrai extrema... peraí. Observe que como o polo norte geográfico da Terra atrai a extremidade norte da bússola, então esse aqui atrai a extremidade norte da bússola. Como assim? Então a gente tem o norte aqui da bússola e esse norte aqui da bússola, ele tá seguindo aqui, ó. Tá vendo? Então tá havendo uma atração. Olha só. A atração é isso que tá acontecendo, ó. Então a palavra-chave aqui é a atração do norte. Essa atração do norte vai fazer com que a agulha aponte para o norte. Então, para o norte da Terra, porque a agulha ela é o polo norte do ímã, né? A parte norte da agulha, cara. O polo sul, a extremidade que dirige ao polo sul da Terra. Observe que como o polo norte geográfico da Terra atrai a extremidade norte da bússola, ela deve ter as características de um polo sul magnético. Então, o polo sul magnético da bússola é a que atrai o polo norte por causa do campo magnético. Então, aqui ó, a gente tem pintado, né? Polo sul, polo norte. Aqui, ó. Polo norte, polo sul. E aí a orientação. Tá. Beleza. O campo magnético da Terra protege o planeta das camadas, raios cósmicos. Então vamos anotar isso aqui, ó, que é importante. O campo magnético da Terra a protege. Como assim? A Terra protege o planeta dos chamados raios cósmicos. Raios cósmicos. Feixes de partículas de altas energias que vêm do Sol. Feixes
de alta energia, né? Vem do Sol. O que mais? É só isso. Ao se aproximar da Terra, as partículas carregadas eletricamente são desviadas devido à interação magnética. Então, essa interação magnética desvia esses raios, né? Então, ocorre o desvio dos raios. Em direção aos polos. Essas partículas são desaceleradas ao entrar na atmosfera emitindo radiação. A visualização desse fenômeno é chamado de aurora, que pode ser boreal, norte ou austral. Então, a aurora é, é a interação. Ó. Ao se aproximar da Terra, as partículas carregadas eletricamente são desviadas devido à interação magnética. É o desvio por interação magnética do que? Em direção aos polos. Interação magnética em direção aos polos. Dos altos feixes, né? Dos feixes de raio-x, dos feixes de partículas de alta energia, dos feixes partículas de alta energia. E aí, mais uma vez, ó, essas partículas são desaceleradas ao entrar na atmosfera, emitindo radiação. Entrar na atmosfera, emite radiação. Que é a imagem colorida, né? A imagem da boreal colorida. Da aurora, né? E aí a aurora pode ser boreal norte ou austral sul. Boreal norte ou austral, né? Legal, isso aqui é interessante. Material complementar, magnetismo e eletromagnetismo. Aí agora entra, né? Ó, a gente tem o magnetismo e o eletromagnetismo. Então, esse é um comportamento natural e esse é um comportamento que é causado, né, que é a partir da relação elétrica de ímãs eletroímãs, né? Vamos ver isso aqui, ó. Magnetismo e propriedades gerais dos ímãs. Há muito tempo se observou que certos corpos têm a propriedade de atrair ferro. Esses corpos foram chamados de ímãs. Essa propriedade dos ímãs foi observada pela primeira vez com o tetróxido de triferro, numa região da Ásia chamada Magnésia. Por causa desse fato, esse minério de ferro é chamado magnetita e os ímãs também são chamados de magnetos. Beleza. Ímãs naturais e ímãs artificiais. A magnetita é o ímã que se encontra na natureza. É o ímã natural. A gente tem a magnetita como ímã natural. Vamos ver se a gente acha ela aqui, ó. Já que o pessoal já achou ela, né? Magnetita. Olha aí. Mineral ferro magnético. Ah, ela aí.
Então, como é que descobriu que ela tem coisas, né? Muitas coisas são descobertas pela relação orgânicas a princípio, né? Depois, essa relação orgânica vai sendo cintilada, vai sendo ampliada por técnicas até realmente ver com mais propriedades isso que já era visto pelo organismo, né? A partir das sensações. A gente tem vários tipos de seres humanos, uns mais sensíveis a algumas coisas do que outras. Lembrando, né? Os corpos que se imantam com grande facilidade. Ó. Não, tá certo. O magnetita, isso. Chamamos corpo neutro aquele que não tem propriedade magnética. Corpo imantado aquele que se tornou ímã. Então é como se os átomos perdessem propriedades magnéticas, né? Então é basicamente isso, até porque existe o isótopos, né? Isótopos são tentativas de ionizarem átomos para que eles adquirem durante um tempo propriedades eletromagnéticas. Magnéticas, né? Corpo imantado, aquele que se tornou ímã. Os corpos que se imantam com grande facilidade são o ferro e certas ligas de ferro usadas na fabricação de ímãs permanentes. Uma dessas ligas é o alnico, composta de ferro, alumínio, níquel, cobre e cobalto. Alumínio, níquel, cobre e cobalto. Cobre e cobalto. Então tá aí. Ímãs permanentes e temporárias. Intemporárias e temporais. A gente já viu, de acordo com a constituição química do ímã artificial, ele pode manter a propriedade magnética por muito tempo, até por muitos anos, ou perdê-la logo depois que cessa a causa da imantação. No primeiro caso, o ímã é chamado de permanente. No segundo, ímã temporal ou transitório. Os eletroímãs são sempre ímãs temporais. Os ímãs naturais são permanentes. Então, a gente tem os naturais permanentes e os eletroímãs que são temporários. Vamos só frisar aqui, ó. Os ímãs artificiais, a partir da constituição química das suas moléculas, pode manter a propriedade magnética por muito tempo. Que propriedade magnética é essa? É a atração. É um campo de atração. É isso daqui, ó. É o campo. Essa é a propriedade do ímã na nossa relação com essa natureza visual científica, né? Ou perdê-los. Então, se fica muito tempo, por mais seja artificial, a gente chama ele de ímãs permanente. Agora, se ele perde logo quando desliga na tomada, tira a fonte de energia, ele é temporário. A maioria das vezes eletroímã. Regiões polares. O ímã não apresenta propriedades magnéticas em toda sua extensão, mas só em certas regiões chamadas regiões polares. Ou seja, os polos, né? Por exemplo, se esse aqui é um ímã, às vezes esse ímã ele não vai apresentar efeito aqui nem aqui, mas aqui, né? Porque a gente sai daqui e entra aqui, ó. Digamos assim. E às vezes o que sai daqui não tem força para gerar
ímã nessa parte aqui, dependendo da geometria, das moléculas, do material, né, da liga, da orientação dos ímãs elementares. Então, está nos polos, né? Polos. Então, dependendo da matéria, o polo pode ser em algum lugar, né? Então, o polo é definido pela região que apresenta propriedades magnéticas. Polo é a região que apresenta propriedade magnética. Por exemplo, se a gente colocar artificialmente esse conhecimento na avenida, a avenida é um polo comercial. Lá apresenta regiões com propriedades de venda, com propriedades comerciais. Se você entrar em uma delas, ela vai se tornar um polo específico, né? Por exemplo, um mercado central. Mercado central, geralmente, é um polo comercial específico de mercadorias, digamos, mercadorias digamos que sejam culturais, né? Frutas, alimentos, coisas que são normais, assim. São mercados, né? Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo uma descrição aqui, ó. Mercados vendem o quê? Aqui, ó. Os mercados, supermercados vendem alimentos, bebidas, utensílios. Só que a gente estava falando de outro tipo de mercado, mas é mais ou menos essa questão aí. O mercado ele vai vender, ele vai ter ele vai ter uma certa orientação imaterializada, né? Uma certa orientação para perdendo aqui. Para o seu polo, né? Ele vai ter polos, ele vai ser um imã, tá? Na medida daquilo que ele atrai compradores. Atração e repulsão. Consideramos dois ímãs suspensos pelos centros de gravidade, aproximando suas regiões polares de todas as maneiras possíveis, concluímos o seguinte princípio, demonstrado exclusivamente pela experiência. Duas regiões polares de mesmo nome se repelem e de nomes contrários se atraem. Ora, duas padarias, elas se repelem. Agora, uma padaria e uma farmácia se atraem. Porque uma não vai brigar com a outra, né? Então, é basicamente esse princípio, essa lógica, essa analogia que a gente utiliza, né, em sociedade para as atrações comerciais. Essas coisas também são coisas de ímãs. Massa magnética. Assim como em eletroestática, introduzimos o conceito de carga elétrica para podermos medir a força entre corpos eletrizados. Por quê? Porque pode ser corpos, os mesmos corpos. Só que se um tiver mais eletrizado do que o outro, esse mais eletrizado vai ter uma força elétrica maior, não é mesmo? Mesmo os dois corpos sendo iguais. Vamos supor que a gente está falando de olho, né? Ou de balança, né? Vamos pôr instrumentos físicos e biológicos aqui nessa instrução. A gente consegue perceber isso, né? Massa magnética. Assim como a eletrostática introduz o conceito de carga elétrica, a gente tem a carga elétrica,
ou seja, um número de peso de eletricidade, né, de energia, para podermos medir a força entre corpos eletrizados. Em magnetismo, nos introduzimos o conceito de massa magnética, para que possamos medir a força entre corpos imantados, né? Então, a massa magnética é o quanto um corpo está imantado, tem orientação de imantação dos seus ímãs naturais, elementares, para construir um campo de atração entre os indivíduos expostos, né? Então a gente tem essa questão, massa magnética, tipo carga elétrica, né? Isso aqui, organologicamente falando, biologicamente falando, dá um trabalho para o organismo decompor essas massas magnéticas, aliviá-las no nosso organismo, levam cirurgias, levam operações. Leis de atração e repulsão entre massas magnéticas pontiformes. A intensidade da força de atração ou repulsão entre duas massas magnéticas pontiformes é proporcional ao produto das massas magnéticas. Então a gente pega a massa magnética 1 mais a massa magnética 2 e gera um produto, né? Produto. Esse produto ela é a intensidade da atração ou repulsão a partir da união dos polos, né? Então você tem, e geralmente a atração ela é a mesma que a impulsão, porque o ímã ele tem esse alinhamento, e quanto um lado ele atrai em tal intensidade, do outro polo ele vai repelir na mesma intensidade, só que com o fenômeno de repulsão. Polo de um ímã. Já vimos que um ímã só possui propriedades magnéticas em certas regiões que chamamos regiões polares, norte e sul. Elas possuem massas magnéticas de igual valor absolutos. Aí, ó, esse que é a parada, igual valor absoluto. Então, o mesmo valor do produto é o mesmo valor que a diferença. As regiões polares de um ímã não são pontos, mas são superfícies. Inseparabilidade dos polos a gente já viu. Vale ressaltar que quanto mais a gente não separa o ímã do ímã, né? Você pode cortar um ímã quantas vezes quiser que ele vai continuar sendo um ímã. Momento magnético de um ímã. Chama-se momento magnético do ímã ou produto do vetor pelo valor absoluto. Produto do vetor pelo valor absoluto da massa magnética de um dos polos pela própria definição. Vemos que é uma grandeza vetorial. Então a gente tem um momento magnético de um ímã. Então esse momento é o produto do vetor pelo valor absoluto da massa magnética. Valor absoluto. Então você soma os vetores, né? Vamos supor que você soma um vetor aqui, um vetor aqui, um vetor aqui assim, um vetor aqui. E aí o que acontece? A soma desses vetores aqui, ó, vai dar um vetor x, que é o vetor absoluto que representa a massa magnética.
Porque às vezes a matéria ela tem essas variações materiais que dizem o ímã ou não, né? Ela aplicam força ou não no ímã. Vamos supor que a gente tem uma magnetita. A magnetita ela não é só ímã, ela tem várias coisas nela, né? Vários minerais. E aí, para a gente achar o vetor absoluto magnético da magnetita, a gente teria que somar todos os vetores, né, de massa magnética, toda a massa magnética. Imantação ou intensidade de imantação ou intensidade de magnetização. Chama-se imantação ou intensidade de imantação ou intensidade de magnetização do ímã a grandeza vetorial obtida pelo quociente do momento magnético pelo volume do ímã. A gente tem um quociente do momento magnético pelo volume do ímã. Tamanho do ímã, né? Volume. Então, o volume do ímã, né, sobre o momento magnético é o que a gente chama de a intensidade da imantação. Um exemplo prático, né? Eu tenho uma moeda e aí eu tenho um ímã aqui, ó. E aí eu aproximo o ímã da moeda, opa, atrai rapidão. Agora eu tenho a mesma moeda e eu tenho um imão, né? E eu aproximo esse imão aqui, ó. E eu vou aproximando o imão e nada acontece. Até que eu chego mais pertinho aqui, ó. E acontece uma atração. Ou seja, esse imão, ele tem uma intensidade de imantação menor do que esse iminho, né? Porque a distância, em uma distância maior, ele conseguiu produzir a imantação, a atração nesse corpo. Bom, então no próximo vídeo a gente continua a praticar a atenção para essa propriedade de conhecimento, e aí estimular o nosso raciocínio, nossas propriedades de saber a se organizar frente a questões com esse filtro de natureza, né? Esse lado de entendimento de fenômenos relacionados ao magnetismo entre nós e a física também, que tende a se relacionar com o magnetismo. Tanto é, a gente tem a força de atração, a repulsão, a ressonância e entre outras partes, né? Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!